Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman e no Fontes Franciscanas de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a humildade de São Francisco. Na época de São Francisco, os frades faziam a tonsura, um corte de cabelo em forma de coroa, em sinal de sua consagração a Deus. Nos dias de hoje, ainda é comum vermos alguns religiosos tonsurados, como é o caso dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, mais conhecidos como toqueiros. Eu também já andei por aí exibindo uma tonsura, mas a minha era tão minúscula que podia ser confundida com uma calvície natural. Para quem não sabe do que estou falando, a tonsura é justamente isso, uma calvície artificial. Tomás Etilano, aqui nas Fontes Franciscanas, nos conta que quando o Frei Francisco ia ao barbeiro, pedia para fazer uma coroa, ou seja, uma tonsura, não muito grande, pois até algo que deveria ser um sinal de humildade e submissão, um sinal de obediência e de consagração a Deus, podia virar motivo de vanglória, de orgulho, de ostentação. Quanto maior a tonsura, mais santo. Por isso mesmo o poverelo pedia ao barbeiro: cuidado para não me fazeres uma coroa grande. Ele não queria que houvesse disputas dentro da ordem, e que a ordem fosse a mesma tanto para os pobres e os iletrados, como para os ricos e os sábios, que cada um soubesse administrar os dons recebidos de Deus para o bem dos irmãos. Costumava dizer que diante de Deus não há acepção de pessoas, e o ministro-geral da ordem é o Espírito Santo. E ele pousa do mesmo jeito sobre o pobre e o rico. De fato, aos olhos de Deus, somos todos iguais, cada um com seu jeito, com suas particularidades, com seus dons, mas todos iguais em dignidade diante de Deus. Deus não tem preferências. Deus ama todos os seus filhos por igual, independente de etnias, de sexo ou crenças. Deus ama tanto você que reza, que é católico, que pratica caridade, que se confessa e comunga, quanto aquele que está perdido no mundo das drogas, do crime ou da prostituição. E dentro de nossas fraternidades da ordem franciscana secular, Deus ama também todos por igual. O ministro, os membros do conselho e os irmãos que participam dos encontros, às vezes sem nem entender muito bem o que está acontecendo. Quando meditamos um texto de espiritualidade em nossas reuniões, às vezes algum irmão quer falar, quer fazer um comentário, dizer alguma coisa sobre o texto e diz uma tremenda asneira que não tem absolutamente nada a ver com o tema. Ou ainda solta uma heresia que ouviu de algum padre da teologia da libertação. Mas sei que Deus o ama mesmo assim. Ama os cultos e os iletrados. Ama a nós, teólogos, e também aqueles que foram enganados por doutrinas vãs. E assim também era Francisco de Assis. Amava a todos os irmãos da ordem e queria que todos tivessem parte com ele. Nosso seráfico pai dizia que o Espírito Santo era o ministro-geral da ordem, que a conduzia. E como ele sopra onde quer, pousa do mesmo jeito sobre o pobre e o simples. Que nós tenhamos pelo menos um pouquinho da humildade de São Francisco de Assis. Que usemos a nossa coroa, a nossa tonsura, mas não uma tonsura aparente, nós leigos, né? Mas uma tonsura espiritual, uma pequena coroa que mostre que somos consagrados a Deus em nosso coração e que possamos, da mesma forma que Frei Francisco, amar a todas as pessoas, independentemente
do estado de vida em que elas se encontram neste momento. Sabemos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E é por odiarmos o pecado primeiramente em nós, é que nós fazemos esse trabalho de evangelização, para que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo toque nos corações, tonsure os corações e façam com que eles se voltem para Deus. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E não se esqueça que amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Uma nova oração para nós rezarmos juntos. Até lá!